Seguinte, nessa aula eu vou abordar uma aplicação bem famosa na física, que é a aplicação do pêndulo. A gente vai aqui, primeiramente, explicar a parte teórica e na próxima aula eu passo os códigos que a gente vai implementar para modelar um pêndulo aqui no matemática. Então, inicialmente, vamos considerar aqui o que a gente tem fisicamente, que é uma partícula de massa m presa a uma haste rígida, sem massa, de comprimento L, essa daqui, que forma um ângulo θ com o eixo verde de referência, que é esse daqui, em que aqui a gente tem um arco S formado dada a abertura angular θ. Aí, dada essa configuração, a partícula vai estar restrita a descrever um movimento circular em um plano, ou seja, estamos considerando o caso de um pêndulo plano, em que vale destacar uma coisa, essa figura aqui é uma figura que eu fiz na mão e implementei no matemática. Eu não desenhei ela no matemática, porque eu achei mais conveniente dessa forma, em que para vocês implementarem figuras aqui no matemática dessa forma, é simplesmente vocês copiarem e colarem a imagem de vocês aqui. Aí, enfim, tá aqui a figura implementada. Aí o matemática dá algumas opções para as figuras, e enfim, só que esse não é o foco agora. Bom, então dado o problema, o que a gente quer? A gente quer encontrar a equação de movimento do problema, que descreve o movimento aqui, né, do nosso corpo de massa m. Então vamos lá. A gente pode redesenhar esse problema dessa forma aqui tradicional que a gente tem. A gente tem aqui o diagrama de forças atuando no nosso pêndulo, né, que a gente tem o peso atuando sobre ele e a tensão atuando sobre ele também, dada a corda, né, que exerce uma tensão sobre a massa M. E a partir disso, a gente pode decompor essa força-peso aqui, que é igual a mg, nas componentes PR e Pθ, né? Usando o sistema de coordenadas radial, né? No caso Rθ, a gente tem aqui que o nosso sistema ele pode ser decomposto, aliás, o nosso P ele pode ser decomposto na componente PR e na componente Pθ. Em que eu adotei esse sistema aqui, o sistema em Rθ, porque ele vai ser mais conveniente do que o sistema XY, mas depois a gente vai passar no sistema XY e não vai ter prejuízos. Mas, enfim, abordando então aqui, o que a gente vai ter? Repara, o PR, né? Para descobrir quem que é PR e quem que é Pθ, a gente precisa saber como é que esse ângulo θ está relacionado. E pela simetria aqui do problema, né, pela geometria do problema, a gente vê que o ângulo θ aqui é esse aqui. É o ângulo entre PR e P. E a partir disso a gente pode construir nosso triângulo retângulo aqui, em que PR seria um dos catetos, Pθ o outro e P a hipotenusa. E a partir disso a gente tem que o cosseno de θ é PR sobre P, logo PR vai ser menos mg cosseno θ, em que o menos aqui eu já introduzi dado a presença aqui, né, do campo gravitacional que é menos g. Então por isso que eu já introduzi o menos aqui. O seno de θ de forma análoga, né, vai dar para a gente a componente Pθ. Então a gente vai ter aqui Pθ sendo menos mg seno θ. E aí, antes de prosseguir, reparem, a gente tem algumas relações aqui dessa nossa figura. A primeira delas é a seguinte: essa abertura angular S aqui, ela está relacionada ao raio L da circunferência, né, e o ângulo θ. De que forma? Dessa forma aqui, né? O arco é igual a L vezes θ. E aí, a partir disso, essa abertura angular, a gente pode ver como que ela varia no tempo. Como? Derivando ela. Então, derivando a abertura angular, ds dt, a gente obtém L dθ dt. Por quê? Porque L é uma constante, é o raio aqui da circunferência, né? O tamanho da barra. Então, é uma constante. O que varia é o θ só. Então, derivando a primeira vez, a gente tem L dθ dt. E derivando uma segunda vez, a gente consegue obter quem que é o Aθ, né? Quem que seria a aceleração. Então, d2s dt2 vai dar L dθ, d2θ dθ2. E aí, a partir disso, levando em conta as informações aqui, vamos analisar o que a gente tem em cada dimensão. A gente tem aqui, aliás, em cada direção. Na direção R-chapéu, a gente tem que a força resultante ela é zero. Por quê? Porque o corpo de massa M ele não se movimenta nessa direção aqui.
ele só vai se movimentar nessa daqui, né? De fato, ele vai descrever esse movimento circular, mas ele não vai se movimentar nessa direção R. Então, sendo assim, a força resultante, a gente pode falar que é zero. Logo, a gente tem, então, que como a força resultante vai ser PR menos T, PR vai ser igual a T. Então, a partir disso, a gente tem que a tensão na corda é igual a menos mg cosseno θ, substituindo quem que é PR aqui. E aí, para a componente θ, a gente vai ter algo diferente, em que na componente θ, como eu falei, a gente vai ter uma força resultante aqui, porque de fato o corpo ele vai se movimentar nessa direção. Então, Fθ vai ser m a θ, né? Aceleração nessa direção aqui. E a partir disso, quem que é, no caso, Fθ? Fθ aqui, a única força que atua ao longo da direção θ é Pθ. Então, Pθ vai ser igual a m a θ, em que, substituindo então o nosso Pθ aqui, a gente tem essa equaçãozinha aqui, conforme vocês estão vendo. M a θ mais mg seno θ igual a zero. E aí, eu vou substituir então a relação que a gente encontrou para quem que é a θ, né? Quem que seria essa aceleração angular aqui, que é L d2θ, d2θ dθ2, aqui na equação. Então, a θ, né, vai dar lugar a isso daqui. E aí eu posso dividir a equação toda por m. E aí, assim, a gente tem L d2 derivado segundo de θ mais g seno θ igual a zero. Portanto, né, dividindo também a equação inteira por L, a gente tem aqui a derivada segunda de θ mais ômega 2 zero seno de θ igual a zero, em que ômega zero vai ser o quê? Raiz de g sobre L. De fato, se a gente tem ômega zero aqui ao quadrado, a gente tem g sobre L, que é justamente o que a gente tinha, né? Porque a gente dividiu essa equação por L. Então, beleza. A gente encontrou a equação de movimento que a gente quer resolver, que a gente quer tratar ela. Aí, a partir disso, para ficar mais conveniente, eu vou fazer a substituição aqui de θ para x, em que a equação de movimento agora vai ser essa daqui, ó. d2x dt2 mais ômega 2 zero, seno de x igual a zero, sendo ômega zero igual a isso daqui. Em que, só relembrando também, isso aqui está escrito em comando de LaTeX, né? Conforme eu falei em aulas anteriores, né, para implementar esse comando de LaTeX aqui, nessa célula de texto, né, isso aqui é uma célula de texto, aí para implementar o comando de LaTeX, basta apertar Ctrl 4, aí aparece um comando de LaTeX aqui, né, conforme vocês podem ver, em que aqui, ó, né, estão os comandos em LaTeX. Mas enfim, agora a gente pode reescrever a equação de movimento original em duas equações diferenciais de primeira ordem, ou seja, a gente vai reescrever essa equação aqui em duas. Né? Em quais duas? V igual a dx dt e dv dt é igual a menos ômega 2 zero seno de x. Se vocês forem lembrar, a gente fez algo análogo para o caso do corpus em queda, em que a gente usou duas equações de primeira ordem. E, de fato, né, essa equação aqui dv dt é nada mais nada menos do que essa, e v igual a dx dt, bom, é a nossa equação para velocidade, né, que é a derivada da posição com relação ao tempo. E aí, para facilitar o problema, a gente vai tomar a equação em unidade, fazendo com que as unidades de tempo sejam 1 sobre ômega zero. Né? Por quê? Porque assim a gente vai se livrar desse ômega zero ao quadrado aqui na nossa equação, e a gente obtém essa equação aqui mais simples, sem ser em termos do ômega zero. Então, a gente pode fazer isso aqui, né, que é apenas uma mudança de unidades da nossa equação, em que a gente tem, então, que dv dt vai ser igual a menos seno de x. E reparem, essa equação aqui, tal como está, seria um ótimo ponto de partida para a gente resolver um problema idealizado. Só que a gente vai deixar esse problema um pouco mais realista, em que a gente vai acrescentar um amortecimento, que ele vai ser proporcional à velocidade do pêndulo e uma força externa. Porque, em geral, em casos físicos, né, a gente vai ter um amortecimento aqui atuando no movimento desse pêndulo, de forma a frenar ele. A gente vai ter também, eventualmente, alguma força externa. Então, a gente vai fazer esses acréscimos na nossa equação para deixar o problema um pouco mais interessante e não tão idealizado assim, conforme a gente vê. Então, fazendo isso, ó, a gente pode acrescentar esse amortecimento, essa força externa, dessa forma aqui. Ó. Então, aqui, ó, menos seno de x é o que a gente já tinha.
Aqui é menos AV, um amortecimento proporcional à velocidade do pêndulo, que é semelhante à força de arrasto que eu tinha introduzido no caso dos corpos em queda, que era proporcional à velocidade do corpo, né? Aqui força, esse amortecimento é análogo, e agora essa força externa não, essa força externa já possui um cosseno de ômega t aqui, né? F cosseno de ômega t. Então esse aqui é o módulo da força, aqui é o cosseno de ômega t, como que ela varia no tempo, né? Então a partir disso, a gente tem aqui uma nova equação de movimento para a gente tratar e que é um pouco mais interessante do que essa. E aqui, como eu estava falando, A é o parâmetro associado ao amortecimento e F e ômega são a amplitude e frequência da força externa, respectivamente. E, bom, vamos considerar então agora as três equações de movimento, dvdt igual a menos seno de x. Eu tinha falado errado, né? Eu falei que F seria o módulo da força, mas não. O F é a amplitude da força externa. Fica esse comentário aqui, né? Corrigindo o erro que eu tinha cometido aqui. Mas enfim, a gente tem aqui as três equações de movimento agora, né? dv dt igual a menos seno de x para o caso normal, sem amortecimento e sem força externa. Aqui a gente tem uma outra equação, que é dv dt, para o caso em que a gente só tem um amortecimento, e aqui dv dt para o caso em que a gente tem um amortecimento e força externa. Aí, dadas essas equações de movimento, que vão representar três casos diferentes, a gente vai querer resolver elas e plotar o diagrama de fase para os três casos, né? Para a gente ver como o corpo se comporta. E lembrando que para todos os casos vamos precisar das condições iniciais para x e v, porque para a gente resolver a equação diferencial aqui na matemática, sem ter constantes indeterminadas, a gente precisa passar as condições iniciais. Então, dito isso, eu vou parar por aqui. Próxima aula a gente trata da modelagem desse problema no matemática. Por hoje é só, vejo você na próxima aula.